Iniciamos agora mais um episódio do Radar, o seu podcast diário com as principais atualizações do comércio internacional. E no episódio de hoje eu começo já pedindo para você deixar o seu like e se inscrever no canal da 3S Corp aqui no YouTube. Mas começando agora com as notícias, o episódio de hoje começa com um recado direto para o setor privado. Apesar do alívio parcial do tarifaço que foi noticiado aqui no Radar nas últimas semanas, o clima para 2026 nas relações Brasil e Estados Unidos é de muita cautela. No encontro empresarial Brasil e Estados Unidos, a Anshan deixou claro que o cenário está longe de ser resolvido e que a janela de negociação é muito curta. Guilherme, o presidente da Anshan, Abrão Neto, foi bem direto ao dizer que a retirada das tarifas sobre café, carne e parte do agro trouxe alívio importante, mas que 37% das exportações brasileiras continuam enfrentando sobretaxas entre 40% e 50%. E isso pega exatamente os setores de maior valor agregado. Exatamente, Bruno. E setores que não têm tanta alternativa de realocação rápida de mercado, como máquinas, metalúrgica, equipamentos, química fina, empresas que têm cadeias longas, planejamento de 6 ou mais, as margens ficam apertadas. E são eles que dependem mais do mercado americano para girar. E tem outro ponto, o fator político. Tanto Azevedo quanto representantes do governo reforçaram que o deadline real dessas negociações é antes do calendário eleitoral dos Estados Unidos esquentar, porque depois disso a Casa Branca só vai pensar em campanha. Exato, e é justamente por isso que o governo brasileiro está correndo atrás de novas exclusões tarifárias, inclusive na indústria. É um tema que voltou à mesa aos minerais críticos. Os Estados Unidos querem diversificar fornecedores e o Brasil precisa investir em processamento para deixar de exportar só minério bruto. E enquanto a diplomacia corre atrás de acordos, o setor privado lida com distorções sérias no mercado interno. A gente está falando de quase R$ 1 bilhão em sonegação só no segmento de motopeças importadas da China, com um subfaturamento declarado em até 60% abaixo do valor real. E sim, esse é um número aí assustador, produtos entrando por 88 dólares, passando por incentivos estaduais, criando uma concorrência absolutamente desleal aí, né? E esse tipo de prática derruba margens, fecha a indústria local e contamina toda a cadeia. E o mais grave, a participação desses importadores irregulares saltou de 5% para 30% do mercado em 6 anos. É um caso clássico de distorção sistêmica que exige ação conjunta da Receita, da Cefaz e do Ministério Público. Importações irregulares, né, Bruna, que devem reduzir muito aí com a chegada da do INPE e da reforma tributária. Mas no meio desse cenário desafiador, o BNDES virou uma espécie de airbag para empresas afetadas pelo tarifaço. O banco já aprovou aí cerca de 9,7 bilhões de reais em crédito pelo Plano Brasil Soberano e a demanda não para de crescer. Foram 717 empresas atendidas até agora. E tem mais, com a ampliação dos critérios de acesso, pequenas e médias exportadoras, além de fornecedores dessas empresas, também podem se habilitar. E isso é decisivo para evitar rompimento de cadeias. Novamente, setores como máquinas, alimentos processados, químicos, autopeças e metalurgia são os que mais estão usando crédito. E os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo lideram essa lista. E não é surpresa, são estados que têm forte presença industrial. E a mudança nos critérios para elegibilidade foi essencial. Antes, só empresas com 5% do faturamento exportado para os Estados Unidos tinham acesso. Agora o piso é de 1%, abrindo espaço para centenas de empresas que estavam totalmente expostas às tarifas. E isso deixa claro que o governo está ajustando a política em tempo real, mas ainda assim a fala do Nelson Barbosa resume o momento. Abrindo aspas aqui para ele, a maior parte da indústria brasileira ainda tem 40% de sobretaxa. O cenário, então, está longe de ser normalizado. E 2026 traz dois desafios simultâneos: eleições nos Estados Unidos e eleições municipais no Brasil, que sempre reduzem capital político para reformas e decisões estruturais. As empresas precisam operar com múltiplos cenários na mesa. E a mensagem geral do evento da Anshan foi clara: é hora de preparar os planos A, B e C. Os exportadores precisam revisar a estratégia de mercado, reforçar compliance, estudar alternativas logísticas e avaliar aí o plano de crédito do BNDES. Para quem importa, atenção redobrada. O cerco ao subfaturamento vai apertar. As autoridades já têm os levantamentos e o Porto de São Francisco do Sul entrou no radar direto da Receita.
E para fechar, apesar de todos os desafios, sempre há espaço para progresso no curto prazo. O ambiente político está mais favorável do que antes, as conversas técnicas evoluíram e os setores estratégicos podem ganhar competitividade se houver aí um acordo no primeiro semestre de 2026. Então encerramos o radar de hoje e eu reforço aqui o pedido para você deixar o seu like e se inscrever no canal da 3S Corp aqui no YouTube e visitar os nossos perfis no Instagram e também no LinkedIn, @3S Corp. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários. E se quiser saber mais sobre os impactos dessas e de outras notícias na sua importação ou exportação, estamos no YouTube, também no Spotify, de terça a sexta, o Giro de Notícias para deixar no seu radar.